O sistema funciona da seguinte maneira. O sistema sabe que tudo o que é pregado no mundo, na verdade, são apenas assuntos combinados e organizados, os quais eles têm a condição de manipular. Quando entendem que aquilo que é narrado por eles está saindo fora do eixo, dão um jeito de colocar novamente no eixo para não se tornar um caos. Portanto, todos aqueles que de fato não se vinculam a esse sistema são penalizados. Se alguém se manifesta, emerge com outras ideias, essa pessoa é aniquilada. O sistema sabe que não existe lei, que as leis são criadas por eles. O sistema sabe que não existe ordem, que as ordens são criadas por eles. O sistema sabe que não existe nada que, de fato, consiga proteger a espécie humana, a não ser os seus equilíbrios e suas supostas proteções. A história está cheia de exemplos de como as leis mudam conforme o poder muda. Houve um tempo em que a escravidão era legal, aceita, defendida e protegida por leis. Ser humano era propriedade de outro ser humano. E o sistema chamava isso de ordem. Depois as leis mudaram, e aquilo que era permitido passou a ser crime. Mulheres não podiam votar. Crianças trabalhavam em fábricas. Povos inteiros foram dominados e explorados sob a justificativa de civilização. Tudo isso já foi considerado normal, legítimo e necessário, até deixar de ser. O que ontem era lei, hoje é crime. O que hoje é lei, amanhã pode deixar de ser. As pessoas simples, as pessoas que têm medo do desconhecido, apegam-se a algo que não conhecem e, por medo, tomam aquilo como verdade. E aqueles que detêm o conhecimento fazem o que querem. Podem condenar e, ao mesmo tempo, praticar. Podem criar regras e, ao mesmo tempo, não se submeter a elas. Porque são eles que indicam as leis, os vereditos e os discursos. É a velha frase: quem tem recursos promove o discurso. Eles fazem o que querem, e aqueles que não estão vinculados a eles não vão para lugar nenhum, ou são penalizados quando agem por si mesmos. O sistema é cruel. O mundo é cruel. O ser humano é cruel mais do que qualquer outra espécie. Nada do que é pregado pelas leis do sistema se aplica ao próprio sistema. As leis que servem para a manada não se aplicam aos poderosos, aos quais os próprios seres humanos concederam o poder e hoje são vistos como ratos. Esses mesmos que foram elevados, hoje transformam seus criadores em escravos por meio de vereditos e regras. Os poderosos dizem saber o que é verdade e o que não é verdade. Mas, ao meu ver, nada é verdade. Tudo é apenas criação deles para manipular geral. E o povo, a manada, os ratos, jogam esse jogo e permanecem sob o cativeiro dessas ordens e legislações. Não existem leis eternas. Não existem regras imutáveis. Existem leis criadas, alteradas e destruídas conforme a necessidade do poder. E aqueles que buscam esperança em alguma coisa, que continuem buscando, porque eu não vejo esperança em nada, a não ser na própria inexistência. Mas o que realmente me inculca é outra coisa. Como um ser humano, da mesma espécie que o outro, consegue se colocar acima dele. Como um ser humano aceita ser inferior a outro ser humano que tem as mesmas necessidades, o mesmo destino e a mesma fragilidade? Isso para mim é uma loucura. O ser humano é inteligente, mas também é profundamente ignorante. Um dia é pobre, no outro é rico. Um dia manda, no outro obedece. Enquanto houver manada, haverá governança. Enquanto houver medo, haverá controle. Enquanto houver submissão, haverá alguém disposto a governar. E se essa ideia de um poder absoluto fosse real? Se existisse, de fato, um grande governo invisível, um ser supremo, uma força superior controlando tudo, como ensinar? O mundo seria diferente. Crianças não seriam abusadas. Guerras não devastariam povos. Pessoas não seriam torturadas, destruídas e aniquiladas diariamente. Se existisse um amor absoluto, ele se manifestaria. Se existisse justiça absoluta, ela seria visível. Se existisse proteção absoluta, ela seria sentida por todos. Mas o silêncio permanece. O sofrimento permanece. A ausência permanece. Os poderosos parecem não compartilhar das crenças da maioria. Não vivem presos à ideia de um Deus supremo, de demônios ou de entidades. Quando aparecem em templos, parecem mais atores em um palco do que fiéis em devoção. A fé, o medo do inferno e a esperança de um Salvador tornam-se refúgios para quem teme o desconhecido e não aceita a própria finitude. Muitos acreditam, e isso é digno de respeito, mas a ausência de intervenção continua sendo parte da realidade. No fim,
Os verdadeiros deuses parecem ser os poderosos. O sistema torna-se um Deus vivo. Opera, faz milagres, cria prodígios, penaliza, julga, recompensa e condena. Tudo enquanto você ainda está vivo. O restante é a constituição de um sistema que manipula e escraviza diariamente. No fim, os verdadeiros deuses parecem ser os poderosos. O sistema torna-se um Deus vivo. Opera, faz milagres, cria prodígios, penaliza, julga, recompensa e condena. Tudo enquanto você ainda está vivo. O restante é a constituição de um sistema que manipula e escraviza diariamente. E as pessoas continuam presas a ele, porque foi dentro desse sistema que aprenderam a viver, a sobreviver, a aceitar a própria condição, mesmo que seja a condição de escravos.